fazendo a nossa parte, Mas agora eu quero convidar ela, que sempre com seu depoimento, com a sua opinião forte, trazendo informações para nós aqui no programa Litoral ao Meio-Dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está nos assistindo agora, bom dia, Dilson, Gabriel e todos os demais. Só que eu estou gravando de noite e estou chegando numa reunião muitíssimo boa. Uma reunião onde estavam os partidos de direita, todos que existem por aqui, todos foram representados. Tinha alguns candidatos, mas a gente ainda não está fazendo campanha para candidatos em particular, a gente está apresentando eles para os eleitores e também estamos, né, fazendo uma campanha todos em conjunto pelo Brasil. Nós temos uma causa e esta causa ela se chama Brasil. Essa causa se chama liberdade. E para essa causa, nós precisamos, evidentemente, de representantes, porque o ano que vem terá eleição para governador do estado e nos estados para os deputados, para a Câmara Federal, para os senadores. Não esqueçam que para senador nós temos que votar em 2 candidatos, que se renova 2/3 do Senado nesta eleição. E vocês já estão, né, sabendo exatamente por que nós temos que votar bem sempre, em especial nesta eleição. Não, pelo amor de Deus, não repitam erros do passado. Porque nós estamos nessa situação cruel de miserabilidade financeira, econômica, social, política, moral, espiritual e essa coisa aí da política externa, da geopolítica. Então, vocês têm que usar muito bem a cabeça para que a gente não tenha mais que ouvir aquilo. Não, isso não é assunto meu. Abre o teu olho, gaúcho. Abre o teu olho, catarinense. Abre o teu olho, brasileiro. Isso é problema teu, sim. Porque vocês fizeram péssimas escolhas. Nós todos fizemos péssimas escolhas. E nós temos um Senado que dói, de ruim, imprestável. Eles merecem, pelo que fazem, menos que o salário mínimo. Ou como não pode ser, no mínimo, o salário mínimo. Certo? Mas, na verdade, eles não mereceriam nem estar lá. Porque eles chegaram lá com nosso voto, com nosso suor, com as nossas campanhas, para cuidarem de nós. Porque se nós pudéssemos ir lá no Congresso, cada um de nós votar pelos projetos que nos interessam, como a gente vai nas urnas votar pelos nossos candidatos, nem assim a gente poderia fazer. Por quê? Brasília é muito longe de todo. Dizem que longe é um lugar que não existe, mas Brasília está longe para o rio-grandense, para o catarinense, para o paranaense. Brasília só está perto para Goiás. Está longe para Rio de Janeiro, para São Paulo, para tudo. Então, a gente vota neles, para que eles, tendo em mãos uma procuração que se chama voto, eles atendam os nossos desejos. Os que não sabem ainda precisam ficar sabendo, e vocês que já sabem precisam ensinar, precisam usar esse conhecimento e ensinar para a maioria das pessoas que não sabe disso, que tudo que está acontecendo no Brasil, tudo que está acontecendo de errado, toda a virulência, toda a fraude, toda a corrupção, toda a mentira, todo o deboche, tudo está acontecendo porque nós temos um Senado frouxo, sem vergonha, vendido. Se nós tivermos 10 senadores, e nós que eu digo é todo o Brasil, 10 senadores que prestem, que estejam lá votando pelo seu povo, honrando e dignificando o seu voto, o seu eleitor, nós já teríamos caçado
tanto o pessoal do Supremo, quanto o presidente ou desgovernante desse país. Nós teríamos feito qualquer coisa legal que fosse da competência do Senado. Mas o que acontece? Entra impeachment para Xandão? Não entra. Quando eles disseram que ia entrar, eles chamaram o cara lá, o carinha, que é senador e que é político de raiz. Eu não estou dizendo que ele é um político honesto. Eu digo que a mãe dele, o pai, políticos, os avós políticos, os bisavós políticos, os irmãos, primo, cunhado, sogro, tudo da classe política. Tudo ladrão. Todos. Toda a família, por consanguinidade e por afinidade, desse cidadão que é senador da República e que está presidindo o Senado agora, todos são ladrões. Mas não é aqui de bico, ó, porque todo mundo está, tudo que é político é ladrão. Esses são ladrões de carteirinha. Esses têm processos na justiça. Uma justiça que, obviamente, não anda lá no estado deles. Por quê? Porque também todo mundo tem o rabo preso. Isso, para explicar assim, bem miudinho, isso pode acontecer e acontece, já aconteceu aqui em Imbé, e deve acontecer na maioria dos municípios, eu que não conheço todos, claro, não poderia, mas é uma coisa chamada empreguismo. É uma coisa chamada... agora tem um nome, né? Que vem lá do Papa, mas agora, daqui a pouco eu me lembro, que é nepotismo, vem de nepote, que era sobrinho de um Papa e etc, etc. Fez o que os sobrinhos e tios e primos e cunhados e amantes, namorados, ex, tudo faz hoje, mama nas tetas do governo, através do nepotismo. Então, aqui em Imbé, por exemplo, houve uma época, eu nem preciso citar nomes, porque aqui todo mundo conhece todo mundo, que praticamente não havia uma família nesta cidade que não tivesse alguém pendurado na prefeitura ou num penduricalho da prefeitura de Imbé. E ela inchou, é lógico. Candidatos assim, prefeitos em exercício assim, eles perdem a eleição, não tem como. Não tem como, não tem família que não vote nesse. De repente tem 1, 2, 3 que tem outra tendência, etc, etc. Mas a tendência maior e principal é votarem todos naquele candidato que cuidou, não porque ele é bonzinho, mas porque ele cuidou de ter uma base eleitoreira. Então, todas as pessoas que pagam imposto nesse município, vamos dizer, hipoteticamente, não é INDE, faz de conta que não é INDE, que é outro qualquer, mas todos os cidadãos pagam imposto. Mesmo que você não saiba, seu burrinho, seu ignorante, você paga imposto. Você respira fundo, paga imposto. Entendeu? Então, e esse dinheiro, já que dinheiro não dá em árvore, mas imposto rende dinheiro, esse dinheiro faz, né, o cofre do município, do Estado e da União. Isso aí se chama erário. Dizem erroneamente erário público. Não, erário significa dinheiro público. Então, dizer erário público é uma redundância. Então, tá. Esse prefeito, né, todo mundo é funcionário dele. Vamos votar no outro? Não, tem que votar no seu patrão, seu empregador. Até porque, ideologicamente, também eles são trabalhados. Então, vocês vejam até que ponto cada pessoa, cada ser humano, cada eleitor é responsável. Todos somos. E agora, um lembrete que me veio nesse instante, considerando que o maior roubo, o maior ato de corrupção do país, no Brasil até agora, foi esse cometido contra os aposentados. Então você que fica toda a vida querendo se aposentar, não por muito que vai ganhar, mas que vai se livrar de votar, porque já passou dos 65, aí está aposentado, não precisa votar mais.
lê do engano. Porque se você tem família, ama essa família, se você tem filhos, netos, se você tem sobrinhos, enfim, se você é um cidadão de bem e você ama o seu país, você tem que votar. Eu não precisaria votar há décadas. Nunca parei de votar. Por quê? Porque eu sou uma cidadã. Porque eu tenho respeito por mim mesma. Para poder fazer isso que eu faço, ficar xingando, chamar de ladrão, de corrupto, dizer não vote em A, não vote em B, não vote em C. Eu tenho que votar. Eu tenho que participar do processo. Isso, não é comigo? É o maior crime do brasileiro. É o segundo maior crime do brasileiro. O primeiro é nós elegermos mal aqueles cretinos, salafrários, como os que estão hoje no Congresso Nacional, principalmente no Senado, que ganham muitíssimo bem, que tem penduricalho para tudo, até do paletó, pode ter casa lá em Brasília, mas mesmo assim eles recebem auxílio moradia. Eles nunca pagam uma passagem de avião, ainda tem para dar para vizinhos, para parentes, para escambau. Isso aí, Jussara, isso é direito. É direito porque foi votado, transformado em lei. Mas não há lei que não se possa mudar. Se o Brasil tiver um retorno à democracia, essa lei é uma que precisa mudar. Vocês acham que nós precisamos de 518 mais 513 mais 18, não sei quanto é que dá? 523, 535 deputados federais? Para fazer o que fazem lá agora? Todo mundo agora se matando, se corroendo, com medo que o Bolsonaro vá preso, erre, todo mundo rezando e fazendo isso, fazendo o que pode. Nós aqui, com esse frio, hoje tem uma serração brutal. Eu estou gravando esse programa de noite, acabei de chegar numa reunião em Osório, que estava assim, pessoas que estão querendo mudar o Brasil, que sentem que precisam mudar o Brasil. Gente de direita, gente conservadora, gente que gosta de boas roupas, como eu também gosto, que gostam de ir a bons lugares, de ter bons carros, que gostam de tudo. E por isso trabalham. Por isso não precisam ficar dependendo, que nem a galinha aquela do Hitler, dependendo da mão que ele tirou as penas para lhe alimentar. É assim que nós estamos, povo. Nós somos aquela galinha depenada pelo Hitler, que depois ainda vinha comer na mão dele, toda cheia de dor, toda sangrando por todos os poros, mas era a mão que o estava alimentando. E vocês, que vivem do Bolsa Família, do Bolsa isso, do Bolsa aquilo, do Bolsa Amendoim, do Bolsa Torrada, do Bolsa não sei o quê, vocês não precisam trabalhar. Mas que grande coisa é essa? Todo o homem de bem, a mulher de bem, a criança já tem que se criar sabendo que terá que produzir. Se ela quiser ter um bom carro, ou ela rouba, ou ela vai comprar com o dinheiro que ela ganhou do seu trabalho. Não preciso nem roubar, sim, né? Pela violência, com arma e tudo. É só me candidatar a político e me eleger. Ou roubar do mesmo jeito. Com o benefício da lei, sob a égide da lei. Vou me dar bem. E ainda, quando chegar julho, todo mundo desesperado, porque a comida está aumentando, o agro está com essa história da punição nos Estados Unidos ao Brasil, mas não é aos brasileiros, é porque o Brasil está desgovernado por praticamente um narcoterrorista, um homem que deixa que o crime governe o nosso país, um homem que é amigo de todas as ditaduras do planeta, de um homem que tem a coragem de dizer que Israel mata milhões de pessoas na faixa de Gaza. Já não teria mais ninguém lá. Mas ele tem a mesma disfarçatez também de dizer que 400 milhões de brasileiros ele tirou da miséria. Nós nem temos 400 milhões de brasileiros no Brasil, nem juntando os que moram fora. Um homem mentiroso. Está lá, diz que pelo voto, né? Também. Uma coisa está linkada à outra. Então, você tem boa vontade de votar. Você tem mais de 70 anos, mas vai votar porque é patriota. Está cheio de boas intenções. Esquerda nunca mais. Vai votar
um candidato que produza, que seja produtivo, que trabalhe, que tenha família, que respeite a família, que não seja a favor das drogas, que seja contra o aborto, que creia em Deus. Essa criaturinha vai votar? Então, tem que votar certo. Tem que votar em alguém que você se identifique. Não com o primeiro vagabundo que aparecer, ou segundo ou terceiro. E a esquerda é toda vagabunda. Por quê? Não tem nenhum crime nesse país que não seja protagonizado pela esquerda. Não tem. De vez em quando, um deputado, um vereador de um partido que se diz, entre aspas, de direita, comete um crime. E o partido sendo sério, e como são os partidos de direita, vaza, meu filho. Vai procurar tua turma. Corrupto lá na outra sigla. Corrupto tem outro nome, número, para ser votado, para ser eleito. Em sendo assim, a eleição seria limpa. E a eleição sendo limpa, os maus não ganham. Porque os bons participam da eleição. Os bons elegem os bons. Parece tão simples, né? Parece tão elementar isso aí. Mas tem mais. Com tudo que houve de errado, com a destruição legal do país, que é ampla, geral e irrestrita, em todos os campos, nós temos uma legislação eleitoral que rebenta com o eleitor. Então, não bastassem os políticos sem vergonhas, corruptos, ladrões, não bastassem eles, ainda tem uma lei que os favorece. Porque essa lei, esse instrumentozinho, tá, que a gente usa para eleger alguém, só alguns, meia dúzia de privilegiados, podem chegar lá, podem fiscalizar, podem mexer, e, por acaso, eles são todos da esquerda. Eles são todos mantenedores dos partidos que governam ou que são ditadores do Brasil hoje. Desde quando? Isso os juristas já estão cansados de falar. Desde quando que a gente soube e teve que conviver com a realidade de que um juiz politiza a sua judicatura, que ele não dá suas sentenças de acordo com o rigor da lei, com aquilo que ele aprendeu numa faculdade. Desde quando? Isso era impensável na nossa época. Se tinha uma carreira profissional que eu acreditava e que eu ficava... Saiu a sentença, não tem nem que discutir, a gente até apela, porque é contrária a gente. Então, o advogado tem que apelar, seu cliente está pagando para isso. Mas, às vezes, isso aí, a gente sabia, sempre soube, que aquele juiz não fez porque é do mesmo partido, não fez porque está cobertando o roubo do outro, não fez porque ele se vendeu por uma sentença, para vender uma sentença. Isso não passava pela nossa cabeça. Isso é uma coisa tão ridícula, tão fora do contexto, que é como se não existisse. Promotores, mesma coisa. O promotor não ia lá. Eu falo nesse sentido direto porque meu contato profissional foi direto com os promotores e com os juízes, ali, cara a cara. Não que os outros também não sejam, mas é uma audiência, levanta e sai correndo. E a gente no júri, os júris, quando eu comecei a trabalhar no júri, chegavam a durar mais de 24 horas, um só réu. Isso é normal? Normal não, mas hoje acontece quando são vários réus, muitos advogados, então eles fazem, o júri é maior. Ou mesmo assim dividem. Mas quando eu comecei não era assim. A gente começava o júri de manhã e à noite, passava a noite, no outro dia tinha que almoçar. Muitos júris eu fiz assim. Então a gente sabia que o jurado estava ali, né, queimando, tutano, pensando, olhando bem, escutando o advogado de defesa, escutando o promotor. E nós, advogados, e próprio promotor, sabia, condenado ou absolvido, o juiz ia dar uma sentença justa. Porque era assim que tinha que ser. Era assim o direito, de fazer direito. Hoje não. O próprio Supremo tem advogado que não tem nem OAB. Pode ser até de outra profissão. Pode fazer qualquer coisa.
ignorantões. Quando eles falam, a gente vê que eles erram, pecam no português. A gente, olha, essa juíza, que agora, há pouco tempo, condenou um humorista por um crime que ele cometeu em 2022, e ela condenou por uma lei que só passou a existir em 2023. Então, quando ele cometeu esse crime, que não é crime, mas, assim, hipoteticamente falando, quando ele cometeu esse crime, aquilo não era crime. A partir do ano seguinte, passou a ser crime porque a esquerda criminalizou tudo que lhe interessava e descriminalizou tudo que lhe interessa, desde que os réus sejam eles. Porque um réu comum vai lá, pega a pena, pesado. Estão falando agora em 43 anos para o Bolsonaro. Isso está nos tirando a paciência, a tranquilidade, completamente. 40, a moça pintou com batom uma estátua há 17 anos. Então, assim, a dosimetria da pena não tem absolutamente nada a ver com o crime cometido, com o que diz o código, ou dizem os códigos, e a pena aplicada. Riscar numa estátua com batom, gente, isso é de um ridículo também. Eu, quando chego em Porto Alegre, já antes da Débora aparecer, Débora, essa moça, mãe de criança, assim, que está presa, por conta de uma riscou no batom, a frase que foi dita por um ministro, um sinistro, um comunista, que bate no peito e diz, nós derrotamos os bolsonaristas. Quem é ele? Não podia estar falando em política. Ou então, perdeu o mané. O mais alto magistrado de uma nação passa por um cidadão 1000 vezes melhor que ele, que está fazendo uma cobrança justa. Não, mola, perdeu o mané. E eu mesmo, que sai do tribunal, que sai lá em Brasília, dizendo bem fazer, porque houve uma mudança na lei eleitoral. Mas serão eleição, a gente não ganha, a gente toma. Porque uma coisa mais escancarada, e mesmo assim não acontece nada com ele. A moça usa a frase dele, risca uma estátua que logo em seguida alguém limpou, 17 anos. É mole? Tá bom assim? O que mais? Então tem mais. Porque tem gente presa por delito que não cometeu. Tem deputado por delito cometido, nem é delito, mas por falas ditas em tribuna. Ele, que que tinha esse direito de falar, por estar na tribuna, só porque o encapetado lá não gostou do que ele disse, aquilo, que Deus me perdoe, mas aquilo parece uma coisa pessoal. É uma vendetta, uma vingança pessoalíssima. Aquilo cheira a erotismo até. Parece que o cara ele tem assim, ó, sabe? Eu vou dizer a palavra, para vocês entenderem, tesão. Ele tem tesão de alguns réus. E ele vai atrás, ele humilha, ele pisa em cima, ele bota na cadeia, ele ameaça de botar na cadeia. Não importa quem seja a outra criatura. Não importa, é um homem de bem. E não pelos crimes que ele está querendo acabar com essa pessoa. Isso é pessoal. É orgânico isso aí. Não tem outra explicação. E é nesse país que nós estamos vivendo. E amanhã, né? Quando esse programa estiver indo ao ar, será algumas horas. Mas como eu disse, amanhã, porque eu estou gravando à noite. Quarta-feira, novamente na CCJ, eles vão discutir o assunto para votar. Se não votarem, tá bom. Tá bom. Tá quase bom. Mas se eles não tiverem esse novo código, dá pra gente pegar o bonezinho e ir para casa, descansar. Porque Zé Fini. Acabou-se o cara doce. Não precisa ter eleição. Porque nós vamos fazer uma eleição cuidada, trabalhada, escolhendo os melhores candidatos, fazendo as melhores campanhas para aumentar o nosso número de deputados federais, para aumentar o número de senadores que tenham dignidade, que não se vendam, que não se corrompam. Para que isso nós não vamos ganhar a eleição? Alguém tem dúvida que essa eleição é para a gente ganhar? Ou que é para eles perderem?
Não é como não foi a outra. E dizem as pessoas que entendem bastante desse assunto que, ó, tanto nos municípios como nos estados, isso já vem acontecendo há anos. Se evidenciou agora porque era o Bolsonaro. Porque antes do Bolsonaro, eles não acreditavam que o Bolsonaro fosse se eleger. Quem acreditou no Bolsonaro foi o povo. Chega, está na hora de mudar. Esse é o homem da mudança. E fizeram com que ele se elegesse. Mas já passaram rasteira nele desde a primeira vez, canetada que ele quis dar. Ainda bem que ele só usa bique, né? Porque senão a caneta dele não ia ter serventia nenhuma, porque ele pensava em fazer uma coisa, pá, já derrubavam nele. Quem? Os mesmos que estão hoje governando o país, sem um voto sequer. E a gente ficava se esborrachando para que os nossos candidatos sejam os mais votados, porque são os mais decentes. Eu digo isso com a boca cheia, porque eu nunca vou votar em vagabundo, trabalhar em vagabundo. Não, nunca vou votar em vagabundo. Eu não até nem posso dizer. Porque, às vezes, o cara finge tão bem que a gente, né, volta errado. Mas isso não é a regra geral. Eu já votei muitas e muitas vezes bem. Meus deputados, meus senadores estão aí, menos um. Então, vocês vejam bem, nós temos que votar em 2. Esse aí, que traiu os nossos ideais, ele não vai concorrer agora. Por quê? Porque o mandatinho dele tem 8 anos. Como todos, de todos. Por quê? Para eles ficarem lá se locupletando, se enriquecendo e podendo vender o nosso país mais à vontade por mais tempo? Não tinha que ser, eles tinham que ser eleitos para um ano. Errou, cai fora. Errou, cai fora. Não, 8 anos. Então tá tudo uma bagunça. Tem muita coisa que precisa mudar. E fica rezando. Porque agora, né, amanhã, já é quarta-feira, fiquem rezando para que realmente não aconteça o pior. Ou ainda, uma coisa boa, que é a emenda do senador Magno Malta. Que também pode passar. Porque nós precisamos do quê, meu pessoal? Estou até passando aqui do meu tempo um pouquinho. Não, ainda não. Nós precisamos do quê? Do voto escrito. Nós precisamos da contagem. Nós precisamos saber quem votou. Não é quem votou em quem, mas é quem votou em tal e tal partido. Ou tal e tal candidato. Se ele recebeu realmente voto. Porque acontece, parece piada, mas acontece, o candidato vai lá e na urna que ele votou não tinha voto nem dele. Supõe-se, ou ele votou errado, ou nem ele votou nele. Mas nós queremos a contagem de votos, tem 250 votos na urna, e tem que estar ali bem esclarecido, porque está escrito, desses 250, desses 500, quantos foram para A, B, C, para saber quem fez mais votos. Agora, um cara que não consegue botar 10 pessoas na rua para aplaudi-lo, se não estiver ganhando alguma coisa, um pão com mortadela ou uns pila, esse cara dizer que teve mais voto, o cara que é vaiado até entre os seus pares, é preciso cair com dinheiro, é preciso cair com comida para que ele não seja vaiado. E ainda assim, esses dias, essa semana que passou, que está passando, ou na passada, não sei. Agora, poucos dias, ele fez uma reunião política já com tudo, com os cãezinhos. Ela nos chamou de vira-lata. Aquela mulher, aquela terceira, 50ª dama do pedaço, aquela batida por aí. Bueno, nos chamou de vira-latas. Mas esses cães adestrados que vão lá aplaudir, ai, que maravilha, para a maior besteira que o cara diz, eles aplaudem, esses são cães amestrados. Mas é como no comunismo, eles aprendem isso, aprendem a fazer isso, né? Xingue-o do que você for, do que você é. É assim que eles fazem. Ela nos chamou de vira-lata, mas vira-lata são eles. Isso aí está no beabá do comunismo. Então, fazendo assim, ó, um apanhado geral. Nós já estamos em campanha pelo Brasil. E vendo, escutando, né? Procurando conhecer o passado de cada candidato. Isso é uma coisa que eu estou ensinando para todo mundo. Estou fazendo. Mas quem é, de onde veio, né? Qual é o passado dele? Tem um passado triste? Já foi vereador? Já foi deputado? Já se vendeu? Qual é? Está tudo na internet. Qual é
o nível de aproveitamento dele como deputado, ou como vereador, ou como prefeito, que agora vai concorrer a um cargo do Legislativo. Isso aí nós temos que fazer. Nós precisamos, gente, de que as eleições do ano que vem sejam limpas, sejam decentes, sejam honestas. Senão, eu acho que nós vamos ter que fazer outra coisa. A eleição não vai dar, porque nós vamos perder. Isso é certo, absolutamente certo. E nós não mudaremos o Brasil. Mas nós temos que, ainda sem apostar, porque mesmo que eles não conseguem derrubar todos, aqueles que estiverem lá, se forem da direita, se unirem, eles podem mudar o país. Porque nós não precisamos estar nesse lamaçal se o presidente do Congresso, esse aí, não fosse ladrão como ele é. Antes dele era ladrão, e antes dele era outro ladrão que agora está de novo roubando, se vendendo. Assim, ó, eu quero que vocês se sintam assim, vocês, a mercadoria. Eles nos colocam numa bandeja e vão lá e nos vende para a China, nos vende para um cachaceiro, e nos vende para um analfabeto em direito. Só para concluir, né? O abuso não tem mais, uma ignomínia, não tem mais fim. Vejam só, o cachaceiro disse que o Bolsonaro não provou que é inocente. Ele nunca ouviu dizer, porque nunca passou nem na calçada de uma faculdade. Não que ser advogado é um grande mérito, mas uma coisa que o advogado aprende lá no comecinho é que coisas importantíssimas, que a pena não passa do indivíduo. Não passa. Não pode condenar a mãe, a esposa, os filhos, o filho menor. Não pode, por fazer parte daquela pena daquele condenado. Isso está na Constituição, isso está no Código, isso não pode ser feito, mas está sendo feito nos últimos anos no Brasil. O cara foi condenado, já toda a família já foi condenada junto. Já perde internet, perde dinheiro, perde conta bancária, perde meio de subsistência, perde tudo. Isso é completamente antinatural. Não é legal. Isso é crime que está sendo cometido. E outra coisa bem importante, você já tinha falado, né? A lei não retroage para piorar a situação do pseudo-criminoso. Não pode. Não pode haver reformácio em pejos. Não pode haver reforma para pior. E essa mulher, essa juíza analfabeta, pegou uma pessoa que cometeu um crime, né? Entre aspas, em 2022, por uma lei que foi aprovada em 2023. E o outro erro, ninguém soprou nos ouvidos daquele imbecil cachacento, que o acusado não tem que provar nada. O ônus da prova pertence a quem acusa. E eu já disse ontem para vocês isso. Eu não posso chegar lá no Ministério Público e dizer, aqui, ó, eu sou culpado. Culpado de quê, meu senhor? Cadê as provas? Não importa, eu sou réu, confesso. Mas mesmo assim tem que haver um mínimo de probabilidade de que ele realmente tenha feito. Agora, pegar e dizer assim, debochado, Bolsonaro. Ai, meu Deus, aquela boca suja. Debochado, um homem decente, um homem temente a Deus. Um filho de Deus que protege a família, a liberdade, o país. As 4 linhas, vive dentro da lei. E dizer, nem provou que é inocente. E ele não provou que é inocente, não é inocente, foi condenado em 3 instâncias. E mesmo assim ele está na rua. Ele não é inocentado, ele é descondenado. É diferente. Porque a gente pode ir agora qualquer hora no presídio com um juiz de execuções penais, não precisa nem presídio, vai lá no juiz e bota um revólver na cabeça do juiz e manda ele descondenar qualquer um que esteja preso por qualquer crime. Pode acontecer isso. Pode. Mas nunca acontece. Porque isso não é normal. Isso não é lícito. Isso é uma aberração. E nós estamos vivendo numa aberração. Nós não temos de Constituição para baixo, nós não temos lei nenhuma que dê guarida, que dê apoio a quem for conservador ou quem for de direita. Para os que são de esquerda,
nem que nem o irmão do ladrão cachaceiro. É o responsável, um dos maiores responsáveis por esse que é o maior ato de corrupção cometido nesse país em toda a sua história, é irmão do presidente. É irmão. Não teve nem inquérito, muito menos processo. E agora estão dizendo que vão devolver o dinheiro para os aposentados com o dinheiro dos aposentados, com o dinheiro seu, que paga imposto. Porque o dinheiro não dá em árvore. Então, né? Eu comecei dizendo que hoje estou cansada, por ter uma reunião fantástica, maravilhosa, com pessoas que lutam pelo Brasil. E depois amanhã terá outra, e mais outra, e mais outra, e nós faremos, se Deus quiser. E eu falarei nisso amanhã, nós faremos, juntando todas as religiões, ecumenicamente, nós faremos um clamor a Cristo pela liberdade. Eu amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Esse comentário da Jussara Galto, diretamente do Imbé. Deve estar muito frio aí, né, Jussara? Mas nós te agradecemos pela tua presença, pela tua participação mais uma vez no programa Litoral ao Meio-Dia. E assim nós vamos encerrar, né, sem muitas delongas, para encerrar o programa Litoral ao Meio-Dia, prometendo voltar amanhã. Se Deus quiser, eu no estúdio, Jussara aí, ou um outro convidado. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos os nossos telespectadores. E nós voltamos amanhã. Eu no Desperto às 9 horas e depois ao meio-dia no programa Litoral ao Meio-Dia.